infelizmente, um momento de tristeza, né, na nossa conversa, mas já começo te perguntando exatamente algo para a gente esquecer da tristeza. Qual o legado que você acha que vai ser deixado a partir desse momento em que a gente tem que dar essa triste notícia, mas pode lembrar da história de Oscar Schmidt? Sim, Rafael, boa noite. A gente tem que lembrar realmente dele com muita alegria de ter tido uma pessoa como ele, né, um brasileiro, uma pessoa que sempre citou Brasília como o local de início de carreira dele e que foi um exemplo, né, para vários atletas. A dedicação dele ao basquete, né, o amor que ele tinha pelo Brasil, né, pelo esporte que ele tão bem representou, né, eu acho que é digno de todas as homenagens e a gente tem que ser muito grato, né, a ter visto o Oscar, convivido com ele, eu que comecei a jogar junto com ele, joguei na unidade de vizinhança no início, ele foi um dos que me levou ao basquete, então eu tenho lembranças muito boas nesse tempo que ele passou em Brasília, é, através de treinamentos com Laurindo Miura, né, que ele cita nos livros dele como o grande mestre dele, né, eu tive a oportunidade de conviver com os dois, treinar junto com o Miura, junto com o Oscar, então acho assim, é digno de todas as homenagens, ele representa uma era do basquete brasileiro. Foi um jogador que mudou até a forma de jogar, né? Porque esses arremessos de longa distância, que hoje é tão admirado pelo Stephen Curry, né? Todo mundo admira muito o Stephen Curry, mas o Oscar foi o que iniciou com essa situação de privilegiar o arremesso de três, abrir mais a quadra, o jogo se tornar é, mais dinâmico, né? Então, o basquete deve muito a ele e a gente tem que ser muito grato por toda a história que ele representou no basquete brasileiro e mundial. É um ídolo reconhecido no mundo inteiro pelas passagens na Itália, onde ele jogou durante 11 anos, se eu não me engano, foi cestinha de quase todos os campeonatos. A gente só tem que falar bem dessa pessoa que tão bem representou o esporte e que levou tanta gente a jogar tentando ser como ele. Ronaldo, tudo bem? Aqui é o Marcelo, repórter de esportes. Você falou bastante do começo, a gente sabe que o Cerrado é um clube formador e também o Vizinhança, onde ele começou, né? Gostaria de saber para você como que é o Oscar ter vindo de Brasília, né, das nossas categorias de base, e ter virado o Oscar, né, o maior referência do esporte no Brasil. Sim, ele mostrou que de qualquer lugar, ele nasceu em Natal, veio cá com o Zezão, né, que era técnico do Vizinhança, e o Zezão chamou ele para trabalhar no Vizinhança, mostrando a todos os garotos que era possível, a partir da determinação, do foco, da dedicação integral ao esporte, chegar a ser um grande ídolo que ele foi. Isso é um exemplo para todos, né? Eu convivi com ele nesse início, e desde o início, nós íamos fazer 14 anos, 13 para 14 anos, a dedicação dele era integral ao basquete. Ele ia para a escola e de lá já saía para o treino no Vizinhança. Aos domingos, antes do clube abrir, ele pulava a cerca e já estava batendo bola lá. A dedicação dele é uma coisa assim absurda e mostra a todos, né, que com determinação, com dedicação, você pode ter sonhos altos e conquistar esses sonhos, né? Então eu acho que é um exemplo que deve ser seguido e a história dele deve ser lembrada sempre, porque mostra que o esporte você pode conseguir através da determinação, do foco e da entrega. Ronaldo, a gente também está discutindo, e eu vou fazer essa pergunta para todo mundo que eu conversar hoje sobre o Oscar, é que tem o legado, tem os recordes, tem os campeonatos, mas um detalhe que ninguém esquece é a personalidade de Oscar Schmidt. O sorriso, o fato dele estar sempre disposto a conversar. Fala pra gente também como era essa pessoa, essa personalidade para além do ícone do esporte. Sim, ele era um cara muito alegre, né? Gostava de brincar e só parava de brincar na hora do treino. Na hora do treino ele se dedicava integralmente àquilo. Mas era um cara muito amigo, muito família, né? Muito assim, sabia cativar as pessoas lá na unidade de vizinhança. Ele conquistou além de fãs, amigos, né? Então era um cara bem alegre, de bem com a vida e principalmente que prezava muito a família, a amizade e sempre isso tudo ligado ao basquete, né? Ronaldo,
Licença aqui, né, Rafa? Ronaldo, mais uma pergunta. A gente também falou da questão de ser uma referência para as próximas gerações, né? Hoje em dia a gente só tem um representante na NBA, que é o Gui Santos. Mas como que olhar para a história do Oscar pode inspirar a gente voltar realmente ao futuro brilhante, ao passado, né, que a gente teve no basquete? Eu acho que essa história do Oscar tem que ser contada, né? Existe o livro dele que ele conta essa trajetória dele e a gente não pode deixar isso morrer pelo exemplo que ele é dentro do esporte. Qualquer atleta que queira chegar a algum lugar tem que ter pelo menos 80% da vontade que o Oscar tinha, a dedicação que ele tinha, né? A vontade de alcançar a seleção, e a seleção brasileira, que sempre foi o amor da vida dele, né? Então, eu acho que esse exemplo, essas histórias, a trajetória dele tem que ser contada para essa nova geração, que muitos não tiveram a oportunidade de ver. Ouvem falar do Oscar, mas nunca viram, né? E aquele jogo do Pan-Americano tem que ser um jogo que tem que ser rememorado muitas vezes, tem que passar muitas vezes para esses jovens entenderem o que é a dedicação ao jogo, ao amor, a acreditar até o fim na vitória, né? Então ele tem muito a ensinar, né, pelo exemplo, pela dedicação, e a história dele tem que ser sempre contada, principalmente para esses jovens que não tiveram oportunidade de assistir, né, a entrega que o Oscar tinha dentro da quadra, a entrega nos treinos. Existem várias histórias aí de treinamentos, né, nos diversos clubes que ele passou, em que mostra essa determinação e essa vontade de ser um vencedor. Você falou muito do título do Pan-Americano de 87, né, contra os Estados Unidos, em Indianápolis. Quando a gente lembra do Oscar e da sua dedicação com a seleção brasileira, esse talvez seja o principal feito, né? Para as pessoas mais jovens, assim como eu sei um pouquinho, mas sobre as pessoas mais jovens, qual foi a importância daquele título? Qual foi a importância do Oscar para aquele título numa conquista que representou muito para o basquete brasileiro, né? Aquilo mudou a história do basquete, né? Primeiro porque foi a primeira derrota que os Estados Unidos teve dentro de casa. A seleção americana nunca tinha perdido dentro de casa. E, além do mais, naquela época, as Olimpíadas, os profissionais da NBA não podiam participar das Olimpíadas, né? A partir daquela derrota, os americanos começaram a fazer uma campanha de que eles teriam que participar, porque o medo deles de perder uma Olimpíada, porque eles tinham perdido para o Brasil, uma equipe considerada amadora, né, perante aqueles ídolos lá, e era uma seleção com muitos que chegaram a ser estrelas da NBA. Então ele mudou essa história, né, mudou a forma de ver o jogo de basquete, até porque não se arremessava tanto de 3 pontos. E a partir daquele jogo, ele e o Marcel, né, mostraram que existia formas diferentes para ganhar um jogo de basquete a partir dessa qualidade que eles tinham desses arremessos de longa distância e principalmente da vontade e de acreditar sempre que a vitória era possível. Naldo, a gente tem o Oscar como referência, outros jogadores da época de ouro, como a própria Hortência, a Paula, e mais cedo, eu e o Marcelo, a gente discutia que o investimento hoje no esporte, que nunca foi bom no esporte brasileiro, ele está ainda mais difícil. O que é que você acha que pode acontecer, o que é que você acha que precisa acontecer para que novas gerações possam ver surgir jogadores no basquete brasileiro que possam brilhar tanto quanto Oscar? Principalmente o investimento na base, né? Porque hoje em dia os poucos patrocínios que se tem são para equipes, né, que disputam o campeonato profissional e se não tiver a base fornecendo esses novos talentos, vai ser difícil. E os clubes hoje em dia, a grande maioria dos clubes, não tem verba para manter uma equipe pela contribuição dos sócios. Então, é importante que as empresas tenham consciência da importância do esporte, a importância de se trabalhar os jovens dentro do esporte, porque o esporte traz muitos ensinamentos, e desses jovens trabalhando dentro do esporte, atuando dentro do esporte, vão surgir talentos como sempre surgiu no Brasil, né? O Brasil tem muitos talentos do esporte, nas várias modalidades. No basquete, a gente também pode contar inúmeros. Agora tem o Gui Santos, mas já tivemos o Leandrinho, o Nenê e Varejão, né, e muitos outros que tiveram oportunidade na NBA a partir de um trabalho que começou lá embaixo, né? Então a gente precisa conscientizar
as empresas de que é importante apoiar o trabalho de base, que precisa ter mais visibilidade para que as empresas se aproximem e, com isso, a gente consiga massificar esse esporte e, a partir daí, com certeza, vão surgir talentos, porque tem muitos garotos aí que querem se dedicar ao esporte e estão esperando essa oportunidade. Ronaldo, a gente também fica na dúvida, né, de se ainda há espaço para um Oscar da vida. E aí eu te pergunto, vendo essas bases, essas pessoas que você treina, esses moleques que você vê jogando, as meninas que você vê jogando, o Brasil ainda tem espaço para que a gente tenha destaque no esporte, como a gente teve com o Oscar, teve com a Hortência, teve com a Paula, isso existe? Sim, o Brasil é um nascedouro de talentos, né? A gente, por exemplo, vendo outro esporte como o tênis, a gente achava que depois do Guga não ia aparecer ninguém, e agora tem o João Fonseca. Ninguém ouvia falar no Gui Santos, ele foi para a NBA, assim, ninguém falava dele. Hoje em dia está sendo um dos destaques do Golden State, né? Então, o Brasil é um país que, pela miscigenação, nós temos talentos para os diversos esportes e pelo biotipo que a gente tem. O que precisa é ter mais incentivo. A gente sabe que hoje em dia, com a internet, muitos garotos se dedicam muito à internet, não se aproximam tanto do esporte. E a gente precisa reverter esse quadro, porque nós temos talentos aqui esperando essa oportunidade, né, de se engajar num esporte e, a partir daí, galgar pontos maiores. Eu acho que sempre vão aparecer talentos. O que precisa é nós darmos as condições necessárias para que eles se desenvolvam. Muito obrigado, Ronaldo, por nesse momento de dor, mas ao mesmo tempo de celebração de um legado. Você pode conversar com a gente, trazer essa sua experiência, trazer seus conhecimentos. E claro, a gente só espera de que esse momento triste, ele se reverta, como você falou, e também investimentos, de lembrar que o Brasil tem muito talento sim, e a prova disso é o próprio Oscar. Muito obrigado, Rafael, obrigado, Marcelo aí, e que o Oscar seja reverenciado sempre, porque é digno de todas as homenagens e que a história dele seja sempre falada para que os jovens se inspirem nele. Um abraço, muito obrigado.